Escuta só. Esse foi o discurso de Mário Bittencourt antes do Fluminense entrar em campo contra a Inter de Milão. Quando o mundo inteiro colocava o Fluminense como o time eliminado contra a Inter. E aí? Olha essa imagem. Essa imagem aqui que eu vou te mostrar agora é simplesmente o Ignácio. O Ignácio, irmão, ele estava no chão, ele caiu no chão. Ele colocou a cabeça dele aqui na bola para tirar a bola de jogada, para dar o passe aqui, para jogar a bola pro lado, para tirar a bola de perto do jogador da Inter de Milão. Esse jogador da Inter de Milão poderia ter dado um chute para acertar a bola, estourado a orelha dele. Estourado a orelha dele, assim, bater no ouvido, ele ficar surdo de um lado, ficar surdo de um ouvido. Vocês conseguem entender o que tá acontecendo? Assim, eu não sei, não é possível que seja só eu que estou sentindo isso. Vocês conseguem sentir o que tá acontecendo hoje no Fluminense? Qual foi a última vez que você viu um jogador colocar a vida dele, porque poderia até acontecer uma gravidade pior, se esse jogador da Inter de Milão dá uma porrada, assim, um chute forte pra chutar a bola, e bate na cara do Ignácio? Quebrar um dente, quebrar um nariz, como eu falei, ficar surdo. Qual foi a última vez que você viu um jogador se sacrificar pelas cores do Fluminense? Qual foi a última vez? Bom, na Libertadores aconteceu isso algumas vezes. Aconteceu com o Felipe Melo também, com o joelho machucado, o joelho arrebentado. A gente foi campeão carioca em cima do Flamengo com o Felipe Melo. E todas as vezes que isso aconteceram, surgiram títulos. Por que não sonhar? Por que não pensar em que o Fluminense pode ser campeão? Só pode sonhar quem tá lá. Só pode sonhar quem tá lá. Só que para chegar lá, para chegar em uma final, para ser campeão, existe um processo. E a gente já chegou mais da metade, quase no fim do processo. São 3 jogos. 3 jogos pra chave do planeta, pra chave do mundo. E se o Fluminense, escutem bem o que eu tô falando, cara, assim, os últimos anos eu tenho ficado muito imerso dentro do clube do Fluminense ali, cara, assim, informações que a gente tenta apurar, pessoas que trabalham no clube que a gente conversa, que a gente fez um vínculo, que a gente fez uma amizade, e você vai vivendo, sabe, junto com os jogadores o que tá acontecendo. E eu juro pra vocês, a última vez que eu tive esse sentimento, que eu olhei pro elenco e falei assim, puta que pariu, meu irmão, os caras estão dando a vida por isso. A última vez a gente conquistou aquele troféu ali, ó. A gente conquistou a América, a Libertadores, que a gente não tinha. A última vez que eu vi esse elenco fazer isso. E aí, como eu falei, pra conseguir chegar lá, existe um processo que a gente precisa ir com humildade, pés no chão e calma. O que o Renato Portaluppi, o que o Renato Gaúcho vai precisar fazer para conseguir quebrar um time que jogou duro contra o Real Madrid, empatou com o Real Madrid, jogando de igual para igual. Um time que venceu e eliminou o Manchester City, o poderoso Manchester City, o Al Hilal. O que o Fluminense vai precisar fazer? Dinheiro não dá pra competir com os caras. Os caras são bilionários. E aí, eu acredito que isso acaba se tornando um lado positivo pro Fluminense. Meu irmão, o prêmio pra gente é muito mais eficaz. Assim, a gente precisa muito mais do prêmio. A gente tem muito mais fome desse prato de comida do que eles têm de ganhar esse dinheiro. Talvez a motivação deles seja outra. Do clube, eu falando do clube do Al Hilal. Porque dinheiro, irmão, o que é meio bilhão pros caras, pô? O que é 200 milhões de reais pros caras, pô? É troco de bala. O último jogo contra o Manchester City, o Sheik subiu na cadeira e falou, ó, todo mundo que tá aqui, acho que deu até para os funcionários, 5 milhões de euros. 30 milhões de reais, irmão. 30 milhões de reais. Porque eles eliminaram o Manchester City. Cada jogador levou, até quem ficou no banco, 30 milhões de reais em um jogo, um dia. Você acha que eles estão preocupados com o dinheiro, porra? Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com o dinheiro? Não, fala sério. O Fluminense está se matando para conseguir pagar 1 milhão de salário pro Renato. O cara deu 30 milhões
Pra você ter a ideia da dimensão. Então, assim, talvez isso... Eu acredito muito nisso, que quando você tá com... Quem tem mais fome, irmão, vai conseguir chegar mais longe. Quem tem mais fome vai vencer. Agora, eles também têm uma motivação deles. Qual é a motivação deles? Os sheiks, por exemplo, eles pegam dinheiro e usam as marionetes que são jogadores para alavancar a marca. E aí, obviamente, pro Al Hilal é algo histórico, seria algo histórico, porque ele ganharia uma competição, né? Eles querem ganhar, obviamente, para colocar o nome deles no mapa. Porque quem é o Al Hilal? O Hilal não é nada. O Al Hilal perto do Fluminense não é nada. Falando de história de futebol, não é nada. O Al Hilal, historicamente, estou falando de futebol, de história. E o Al Hilal não é merda nenhuma comparado ao que é o Fluminense de tradição. Tá? Vocês concordam comigo, né? Eu acho que o que o Fluminense fez para o futebol brasileiro, o primeiro jogo da seleção brasileira dentro de Laranjeiras, assim, não tem o que falar. Quem é Al Hilal? O Hilal... Você começou a ouvir Al Hilal agora, depois que o Neymar foi pra lá. Você nem conheceu o Al Hilal, pô. Faz o favor, né? Quem é o Al Hilal? Agora, eles, por causa do dinheiro, conseguiram montar uma equipe muito competitiva e muito forte. E hoje uma equipe mais cara, assim, muito mais cara do que a do Fluminense. O dinheiro de petróleo, dinheiro de não sei o que, dinheiro de não sei... Irmão, os caras são uma máquina. Os caras são uma máquina. Contrata quem eles querem. E quem pode... Se o cara tiver sem contrato, eles quiserem... o dinheiro que for, vão pagar. Então, assim... Vai ser a luta da tradição contra dinheiro, irmão. É muito claro. Vai ser a luta da tradição contra o dinheiro. E aí? Ah, mas o Manchester City tomou 4 gols do Al Hilal. Claro que tomou 4 gols, porque o Al Hilal, o Manchester City saiu, fez o primeiro gol, não soube administrar o resultado, abriu o jogo inteiro, assim, tomando contra-ataque o tempo todo do Al Hilal, tomou 4 gols. Acredito eu que o Fluminense não vai fazer isso. Acredito que o Renato Gaúcho, ele está estudando, já estudou, assim, obviamente até amanhã, o time do Al Hilal, e viu que o time do Al Hilal é um time muito rápido, um time muito forte, um time... Sabe assim, que tem uma zaga muito boa, um meio de campo muito bom e um ataque muito bom. E aí, eu não sei qual vai ser a estratégia dele. Acredito, assim, realmente não faço ideia do que ele vai fazer. Se ele vai jogar igual ele jogou contra a Inter, por exemplo, de botar assim, mais segurança, ou se vai usar o Keno, se vai usar o Canóbio, até mesmo o Soteldo lá na frente para segurar os caras lá. Assim, não sei qual é a estratégia do Renato. O Renato contra a Inter de Milão não colocou nem o Keno, nem o Soteldo, nem o Serna, nada, nenhum ponta. Ele colocou ponta, eu não sei se o Serna entrou. Eu acho que não, acho que ele só mudou mesmo o Cano, e entrou o Everaldo. Ele não tirou o Arias e é isso. Aí ele botou, se eu não me engano, botou o Lima no meio, não foi isso? Botou o Lima. Assim, substituições do meio pra trás. Na frente ele só tirou o Cano e colocou o Everaldo. Sim. Eu até pedi no jogo, até eu fiquei falando, caraca, bota o Keno lá, cara, tem que segurar essa bola no ataque, a gente não tem ninguém lá na frente pra segurar essa bola. O Keno é um cara, assim, não botou o Keno. Ele fez substituições atrás, organizou o time atrás, sabe? Então, assim, acredito muito que o Fluminense tem condições totais de vencer o Al Hilal. O Al Hilal, ele é mais fraco do que a Inter e do que o Borussia. E o Fluminense jogou melhor com esses dois times. Então, assim, foi muito melhor para o Fluminense pegar o Al Hilal do que pegar o Manchester City. E eu vou falar isso independente se a gente ganhar ou não, se a gente passar ou não. Se o Fluminense perder, eu vou continuar com o mesmo discurso. O Manchester City é 1000 vezes melhor do que o Al Hilal. 1000 vezes, né? Assim, não é um pouquinho, não. É muito melhor. Ah, Carlos, por que perdeu? Porque o Al Hilal foi mais competente. Porque o Al Hilal teve mais fome do que o Manchester. Lembra que eu te falei da fome? O Al Hilal, se você olhar o jogo, você vai ver o Manchester City displicente, sabe? Tomando um monte de contra-ataque que não toma normalmente, sabe? Então, assim, você via na cara dos jogadores do Al Hilal que eles queriam mais do que o Manchester City. Irmão, futebol, muitas das vezes é isso. Você vai ganhar se você quiser mais do que o seu adversário. E o Fluminense entrou em campo contra o Borussia querendo mais. E quase venceu. O Fluminense entra em campo contra o Inter de Milão, a Inter, e vence a Inter porque quis mais do que a Inter. Tava muito nítido na cara dos jogadores do Fluminense que eles queriam mais do que a Inter. E é isso, irmão.
É isso, o Fluminense é o time com menos dinheiro da competição, o Fluminense é o time que mais precisa de dinheiro da competição e o Fluminense é o time que tem mais fome dessa competição. Mais fome de chegar na final, nem tem ninguém. Não tem Palmeiras, não tem... Ah, mas o Palmeiras não tem Mundial, ele queria... O Palmeiras tem estrutura pra caralho. O Palmeiras tem dinheiro. A gente tá falando de fome, de vontade, de motivação pra fazer história. Todos eles querem, óbvio. Mas a gente sabe que quem mais tem fome nessa competição é o Fluminense. É por isso que eu acredito que a gente possa assim chegar a uma final. Mas é aquilo, é um passo de cada vez. Primeiro a gente tem que passar do Al-Hilal, depois passar do Chelsea ou do Palmeiras, para depois sonhar em alguma coisa. Mas acredito muito, assim, mais do que nunca, nessa classificação do Fluminense para a semifinal do Mundial de Clubes. E você, confia? Coloca nos comentários, se inscreve no canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e dar aquele like que ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo vídeo.